Casado com o homem mais lindo de todas as galáxias. Deus é lindo mesmo, faz a obra do começo ao fim. Meu mestre, meu marido, meu pastor, meu melhor amigo. E eu costumo dizer que humanamente nós somos um ser trino, não é verdade? Tricotomia humana. O que é tricotomia, missionário? Tricotomia é um ser dotado de 3 em 1. Espírito, alma e corpo. Então, espiritualmente dizendo, toda a glória e toda a honra ao Senhor. Mas humanamente dizendo, tudo que eu tenho no meu ministério é graças a esse homem de Deus. Deus abençoe sua vida, meu amor. Eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor, diácono Mota. Que Deus abençoe por esta oportunidade. Louvar a Deus por todo o corpo de obreiro, pela vida do amado que também trará uma palavra. Eu estou certa de que falará comigo em particular, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida das irmãs que nos acompanham. Eu quero pedir perdão ao atraso, porque toda sexta-feira nós subimos ao monte. Então nós descemos o monte e viemos para cá. Tivemos culto da nossa igreja. Saímos do culto, fomos para a campanha de porta aberta no monte. Saímos do monte e viemos para cá. Amém? E eu creio que Jesus nessa noite, se não voltar, amanhã tem mais aqui nessa igreja. Não tem, pastor? Aleluia. Amém? Eu gostaria de pedir para você, por gentileza, abrir sua Bíblia, o exemplar da palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 37. Enquanto você manuseia o santo livro, eu quero dizer Lucas 1:37. Enquanto você manuseia esse livro lindo e santo, eu quero louvar a Deus por esta igreja e dizer que estar aqui nesta noite é um privilégio, uma alegria. Eu aprendo muito com o povo africano. Eu aprendo a reverenciar Deus. Eu confesso que quando eu entrei por essas portas pela primeira vez, a Assembleia de Deus Pentecostal do Mato Grosso, eu aprendi a ser mais crente. Porque eu aprendo com vocês a reverência ao Senhor. Se fosse numa igreja brasileira, não é menosprezando a minha pátria, eu sou brasileira, amo a minha pátria, mas eu acredito que o povo brasileiro ele tem muito que aprender com o povo africano. Ele tem que aprender a reverência ao Senhor, ele tem que aprender a fidelidade e ele tem que aprender a amar ao Senhor com o povo africano. Enquanto o grupo de louvor estava cantando aqui, o Espírito Santo de Deus me falava. Tinha uma das irmãs, uma que está com a saia comprida, e Deus me mostrava ela passando, é você mesmo, passando por uma prova, mas ela passando na prova, mas ela dentro da casa do Senhor, se alegrando na presença do Senhor. Ela cheia de Deus, não se importando com a prova, mas se importando com a presença. Não se importando com a dificuldade, mas se importando com a presença. E você sabe o que acontece quando você louva ao Senhor em meio à sua dificuldade? Enquanto você está aqui louvando ao Senhor, se alegrando na presença de Deus, Deus manda dizer para você que Ele está indo na tua casa. Alaba séria, canta, alaba chuiriando, alaba samandácia. Ele manda dizer para ti, alamandaia séria, que nesta noite o teu louvor chegou diante do trono dele. Ande que a semendebe a séria, mandará saia. E que Ele põe fim na prova. Anda que a semendava chuiriando, alaba saia. Porque a promessa dele é para a tua casa, para os teus. E para a tua família, não entristeça, mas adore o nome dele, porque enquanto você adora, ele te dá vitória. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura oficial então? Cadê o rapazinho do teclado? Se tiver uns dedinhos ungidos, deixa Deus te usar. Amém. Toca aí para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para Deus nada é impossível.
Porque para Deus nada é impossível. Fecha seus olhos e vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Amado Deus Santo de poder e Deus Santo de graça, Senhor Deus Pai, querido e Deus poderoso, nós queremos adorar e bendizer o Teu poderoso nome nesta noite, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, querido e santo, por esta palavra lida nesta noite. Senhor Deus Pai, queremos pedir ao Senhor, ó Deus querido e santo, que nesta noite o Senhor Deus venha falar com o teu povo, com a tua igreja, ó Pai querido e santo. Senhor Deus, eu sei que de mim mesmo eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso e eu nada faço. Senhor Deus, mas eu quero clamar e pedir ao Senhor eterno, que assim como o Senhor usou a queixada de um jumento, Senhor Deus Pai, na mão de um homem, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor Deus venha me usar, ó Pai, nas tuas mãos para a glorificação do teu santo nome. Senhor Deus, eu quero repreender todo o cansaço, desânimo, fadiga. Senhor Deus Pai, que o teu povo nesta noite venha dar lugar para a tua presença e venha sair daqui na certeza que para o Senhor não existe impossível. Fica conosco, ó poderoso Damasceno, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Você pode se assentar batendo palmas e dando glória a Deus. Aleluia, tá lindo, viu? Queridos irmãos, quando eu olho para esta porção da Bíblia Sagrada, eu vejo algo tremendo e revelador da parte do Senhor nosso Deus para a igreja desta noite. O texto de Lucas é um texto muito conhecido e um texto muito divulgado por todos os cristãos, por todos os crentes em Jesus. Se nesta noite eu perguntasse para você se você está passando por alguma dificuldade, você com certeza olharia para mim e diria que está passando, mas que você crê que para Deus nada é impossível. Yes. Muitas vezes nós, no meio do trabalho, dentro do autocarro, no meio da rua ou em outros lugares, quando nós encontramos alguém que está passando por alguma dificuldade, nós sempre temos uma palavra de ânimo para dar a essa pessoa e dizemos assim para ela: olha, Deus entrará na sua causa e te dará vitória, porque para Deus nada é impossível. Mas a realidade é que quando nós passamos pela prova, que quando a necessidade bate à nossa porta, muitas vezes nós deixamos de acreditar que Deus é Deus do impossível para nos dar vitória. Mas eu venho aqui nessa noite dizer para você que para Deus não existe impossível. Ainda que você nesta noite deixou de acreditar, ainda que nesta noite você deixou de pensar, ainda que nesta noite você deixou de acreditar na providência de Deus, Deus me trouxe aqui para dizer para você que para Deus nada é impossível. Se você acredita nisso nesta noite, joga a mão para cima. Aleluia. É interessante esta palavra. É interessante. Porque a Bíblia vai contar uma história e nos dizer a respeito do Deus do impossível. Se nós olharmos e analisarmos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada que antecedem o Novo Testamento, nós encontraremos um silêncio de Deus cerca de 400 anos. Deus, entre o tempo intertestamentário, ele fica 400 longos anos sem se manifestar através de profeta, através de profecia, através de sonho, através de visão ou uma outra manifestação teofânica. Quando o livro de Lucas, o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de João, ele vai ser escrito para representar a manifestação
de Jesus encarnado na terra, fazia 400 anos que Deus não se manifestava. Aleluia. Eu encontro um silêncio de Deus, porque Deus não conseguia se manifestar, porque não existiam pessoas que davam lugar para o Espírito Santo. Amém. Mas o tema desta mensagem é: para Deus nada é impossível. É bem verdade que muitas vezes o Deus do impossível, ele deixa de agir ou deixa de dar a vitória para alguém, porque muitas vezes a pessoa sai da presença, sai do caminho e sai da vontade de Deus. Eu nesta noite poderia chegar para alguém que está desconcertado e dizer para ele assim: cadê a promessa de Deus na sua vida? Talvez esta pessoa olharia para mim e diria assim: missionária Maristela, eu deixei de acreditar que existe um Deus do impossível, porque não se cumpriu sobre a minha vida. Mas eu prontamente diria a esta pessoa assim: existe um impossível para Deus na sua vida, porque você deixou de acreditar na promessa, porque você deixou de estar na presença e na obediência de Deus. Mas você quer um milagre de Deus? Anda na presença em santidade e busca a face do Senhor irrepreensível, e o Deus do impossível, ele vai se manifestar sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Depois de 400 anos, eu encontro alguém que faz com que a presença de Deus se manifeste. Para Deus, nada é impossível quando nós servimos ao Senhor irrepreensivelmente na sua casa. A Bíblia vai contar e vai me dizer que existia um homem por nome de Zacarias. Zacarias era casado com uma das filhas de Levi, da tribo de Arão, por nome de Isabel. Zacarias, ele era da ordem sacerdotal de Abias, criada por Davi para ser um adorador. A palavra de Deus me diz que ambos serviam ao Senhor irrepreensivelmente na sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que por ordem de um sorteio agora, Abias, ele é convidado pelo Senhor a ir queimar incenso de adoração na presença de Deus. O livro do Apocalipse vai me dizer que o incensário, ele significa e simboliza as orações do santo diante de Deus. A Bíblia vai me contar e vai me dizer que Zacarias, ele vai se preparar e se vestir para entrar na presença de Deus. Porque na presença de Deus você não pode entrar de qualquer maneira, senão não chega a tua oração diante de Deus. Agora Zacarias, ele vai colocar uma estola sacerdotal, ele vai colocar sobre o seu peito também as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, a saber, o Urim e o Tumim. Ele também vai colocar sobre a sua cintura uma corda, e nesta corda um sino. Agora, depois de adequadamente vestido, Zacarias, ele tem a oportunidade de chegar não no santíssimo lugar, mas no santo lugar, para queimar incenso de louvor a Deus. A Bíblia Sagrada me diz então que Zacarias, ele pega o incensário na mão, e agora ele vai começar a balançar para produzir fumaça dentro daquele lugar. Eu acho interessante que para Deus se manifestar em nosso meio, nós não podemos estar adequadamente somente vestido, mas nós também temos que desaparecer na presença de Deus. Zacarias, ele começa a queimar o incenso agradável a Deus, mas para Deus se manifestar, Zacarias, ele teria que desaparecer. Eu aprendo que quando você quer que a sua oração chegue diante de Deus, não pode aparecer você, mas tem que aparecer a fumaça. Aleluia. De incenso de adoração. Não.
você não entendeu. Eu estou dizendo para você que quando você conseguir se olhar no espelho e se achar o bambambam, não vai acontecer nada. Que enquanto você vir para a casa do Senhor e conseguir se enxergar grande, poderoso, bem equipado, boa cantora, bom pregador, não vai acontecer também nada. Mas quando você começa a adorar, queimar o incenso, a presença de Deus vai se manifestar. E para Deus, nada é impossível. Aleluia. É interessante que Zacarias ele começa a balançar o incensário de adoração com cheiro suave ao nome do Senhor. E quando a fumaça toma conta daquele lugar, Deus, ele dos altos céus, ele envia um anjo trazendo a vitória. Ei, querido, eu estou dizendo para você que a tua oração, ela está subindo, ela está chegando. E na hora que ela chegar, Deus vai enviar para a terra um anjo poderoso para dar vitória para a igreja. Cadê aqueles que acreditam? A mão para cima. Maravilha. É engraçado, porque a Bíblia vai me dizer que Zacarias ele faz tudo certinho diante de Deus. Zacarias ele está no lugar certo, na hora certa, vestido adequadamente, e como se não bastasse, a oração dele chega diante do trono de Deus. Mas Zacarias ele tem um problema, que é a incredulidade, a dificuldade de acreditar que existe um Deus do impossível. Diz a Bíblia Sagrada que Gabriel, que assiste diante de Deus, ele chega até Zacarias e para do lado do incensário, olha para Zacarias e diz assim: Zacarias, a tua oração está sendo ouvida diante de Deus. E eis que Isabel, a tua mulher, aquela que era considerada estéril, ela dará à luz a um filho, e este será grande diante dos olhos do Senhor. Zacarias ele não consegue enxergar a promessa. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que tem gente que serve ao Senhor irrepreensivelmente na sua casa. Tem gente que não falta culto, dizima, oferta, faz caridade, é obediente, submisso. Mas quando Deus levanta alguém com autoridade para dizer assim: olha, a prova vai acabar, olha, Deus está ouvindo a sua oração, ele não consegue olhar para a promessa, ele olha apenas para a prova. Zacarias ele estava tão focado na incredulidade da promessa que ele não conseguia ver o poder de Deus. Zacarias naquele momento ele olha para o anjo e diz assim: como poderá ser isso, se eu já sou velho de idade e a minha mulher também é avançada de idade? Ei, Zacarias, eu não estou dizendo que você pode, não, Zacarias. Eu não estou dizendo que é a força do teu braço, Zacarias. Eu não estou dizendo que é o canudo de teologia, Zacarias. Eu não estou dizendo, Zacarias, que você pode porque fez aula de canto, porque você pode porque cursou uma boa faculdade. Eu estou dizendo, Zacarias, que para Deus nada é impossível. E Zacarias ele olha não para aquele que fez a promessa, mas ele olha justamente para a dificuldade. Zacarias ele tinha uma tarefa de quando saísse do lugar santo, ele teria que estender as mãos em direção do povo e dar a bênção araônica. A bênção araônica era assim: Yevarrecha Adonai Berishirinecha, Yaerra Adonai Panavelecha Verfumeca, Tessá Adonai Panavelecha Teassim Lecha Shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te agracie. Que tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Mas você sabe o que aconteceu com Zacarias? Zacarias agora, ele não poderia testemunhar do poder de Deus, porque ele não acreditou na promessa. E quem não acredita na promessa, ele tem que ficar calado. Mas eu estou pregando para uma igreja que acredita no poder de Deus. E se tem quem acredita nesta noite, não faz igual Zacarias, mas abre a boca. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para Deus, nada é impossível quando nós servimos ao Senhor irrepreensivelmente na sua casa. Para Deus, nada é impossível quando nós achamos graça diante dos olhos do Senhor. E para achar graça diante dos olhos do Senhor, nós temos que ser servo. Amém. Eu nunca vi ninguém conseguir chegar a um degrau de pastor, a um degrau de bispo, a um degrau de apóstolo, a um degrau de reverendo, sem primeiro aprender a servir. Amém. Eu acho lindo o povo africano, porque o povo africano ele tem consciência de que servir é melhor do que ser servido. E quem aprende que servir é melhor do que ser servido, ele consegue dar fruto em meio ao deserto. Ele consegue ver esperança. Ele consegue ver uma vida transformada. E ele consegue alcançar as promessas de Deus no tempo certo. Eu disse no começo da mensagem que 400 anos Deus, ele não se manifestava para o seu povo de nenhuma forma. Mas existia uma mulher que ela quebrou todas as barreiras, eu não vou dizer protocolo, quebrou todas as barreiras da incredulidade e conseguiu fazer que dos altos céus Deus olhasse para ela e transformasse toda uma humanidade através das coisas. Glória a Deus. Aleluia. Para alguns ela é mais do que uma mulher. Para outras ela é adorada no lugar do nosso Senhor. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, sabemos que ela é uma mulher bem-aventurada. Oh, Jesus. Como dizer do Deus do impossível e não citar a vida de Maria? Dedo ungido. A Bíblia Sagrada me diz que agora mais uma vez Gabriel, que assiste diante de Deus, ele não chega agora mais dentro do templo, mas ele vai chegar a um pequeno vilarejo por nome de Nazaré. Diz a palavra de Deus que ele encontra ali uma jovem muito formosa, que era agradável diante a vista do Senhor. E ele agora vai saudá-la como mulher bem-aventurada. Ele chega nela e diz: salve, mulher agraciada. Aleluia. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito será o fruto do vosso ventre. Jesus. Diferentemente de Zacarias, Maria, ela vai crer que para Deus não existe impossível. Quando o anjo sauda ela daquela maneira, ela vai tentar no seu coração e vai dizer assim: que saudação é essa que este anjo está me dizendo? Olha aí. O anjo diz para ela assim: Maria, não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. E em seu ventre tu conceberás e darás à luz a um filho, e este será grande diante dos homens. Ele será aquele que Zacarias 500 anos antes profetizava, que Isaías 500 anos antes profetizava, e dizia que era o Deus conosco, ou o Emanuel. Amém. Será aquele maravilhoso, Aleluia. conselheiro, Glória a Deus. forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Maria, Amém. igual Zacarias, mas acredita, porque para Deus Nada é impossível. Amém. E a palavra de Deus vai me dizer
Maravilha! No seu ventre ela dará à luz e conceberá um filho. Maria, diferente de Zacarias, ela vai se prostrar diante de Deus e vai dizer: cumpra em mim a vontade do Altíssimo. Eis aqui a serva do Senhor. Ei, querida, você não está entendendo. Você não precisa ser grande diante de Deus. Amém. Você não precisa ter um nome afamado, conhecido, reconhecido pela humanidade. Basta apenas você achar graça diante dos olhos do Senhor. Porque quando você acha graça, para Deus não vai existir. É impossível. Meu Deus, aleluia! Interessante, porque a lei do levirato, ou a lei mosaica, lei essa que estava embasada a vida do povo judeu no concernente às mulheres. A mulher que fosse pega em ato de adultério, ela seria apedrejada. A mulher dentre as filhas de Israel também, que fosse achada grávida e não estivesse ligada maritalmente ou casada matrimonialmente, ela também seria apedrejada. Mas quando eu olho para Maria, eu vejo uma mulher cheia de autoridade, que não teve medo de carregar Jesus, mesmo correndo o risco de morte. Aí eu encontro tanta gente aqui em Portugal que é crente dentro da igreja, que se veste como crente, que fala como crente, mas tem medo de carregar Jesus dentro do autocarro. Olhei. Carregar Jesus dentro do comboio. Meu Deus. Você encontra com ela, de Jesus ela não tem nada. Deixou Jesus na igreja, deixou Jesus em casa. Mas eu quero louvar a Deus, porque também tem gente que carrega aqui. Amém! Glória a Deus! Amém! Eu poderia citar nesta noite mais ou menos umas 30 ocasiões e características de que para Deus nada é impossível. Mas eu não vou tomar o tempo do segundo pregador. E eu vou encerrar em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 1. Para Deus nada é impossível quando nós acreditamos que basta apenas uma palavra e a nossa história muda. Tem gente que acredita que basta apenas o encarregado da Angola, basta apenas o procurador da Angola dar uma palavra, basta apenas a mulher do presidente, desceu agora aqui, ó, a mulher do presidente dar um like na foto dela, que vai ter impossível. Ei, querido, eu vim pregar esta noite para uma igreja que não crê na palavra do homem, mas crê na palavra do Todo-Poderoso. E quando ele fala, está falado, e quando ele assina, está assinado, porque para Deus nada é impossível. O centurião de Cafarnaum. Centurião era um homem de boa posição em Cafarnaum. Para você entender geograficamente aonde a cidade de Cafarnaum ela se encontrava 12 quilômetros a sul de Jerusalém. Era uma cidade costeira e uma cidade que a história vai contar e nos dizer que tinha uma poderosa alfândega. Era uma cidade também que existia um homem de cargo público elevado. Ele era um centurião, ou ele era um oficial de 100 soldados. Ele era o que dirigia, comandava e controlava a tropa romana que tinha se instalado sobre a cidade de Cafarnaum para cuidar da alfândega, para cuidar dos bens que entravam ou que saíam, importação e exportação. E também cuidava de toda a guarda da cidade por nome de Cafarnaum. Alguns historiadores nos dizem que Cafarnaum era uma cidade conhecida por causa dos seus balneários. Era uma terra predileta dos sacerdotes,
porque no inverno ela era aquecida e banhada pelas águas termais. Era a cidade também preferida dos reis, porque também era uma cidade pacata e uma cidade costeira. Existia um homem romano ali, que ele não acreditou que bastava a palavra do rei Herodes para a sua vida ser transformada. Que não precisava da palavra de Herodias para a sua vida ser transformada. Mas que precisava apenas de uma palavra de Jesus e a sua história mudar. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus me diz que era um homem temente a Deus. E os outros evangelhos vai nos contar e vai nos dizer que ele era um homem piedoso e ele edificou ali uma sinagoga para os judeus. Mas eu quero dizer para você que mesmo você sendo rico, ou mesmo você sendo pobre, um dia a adversidade ela vai bater na tua porta. Só que você vai ter a escolha, você vai ter o livre-arbítrio de fazer o que agrada a Deus, buscando a sua presença, ou você vai virar as costas para esse Deus e ir atrás de bruxaria, e ir atrás de macumbaria, ou se desesperar e ficar em casa trancado e depressivo. A Bíblia Sagrada me diz que esse homem ele tem um servo bom e fiel, e o servo bom e fiel está paralítico e violentamente atormentado. Eu imagino agora esse homem que conhecia bem a palavra de Deus, mesmo sendo romano, indo de encontro a Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus está adentrando na cidade, e esse homem de posição elevada, ele chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e adora a presença de Jesus. Se eu fosse você, já tinha dado um glória aí. Sabe por quê? Porque a tua história ela vai mudar quando você ter noção que você tem que se prostrar diante de Jesus e adorá-lo. Quando você se prostrar e adorar, o seu milagre ele vai estar mais próximo de chegar até a sua vida. Aleluia. E diz a Bíblia que ele chega, se prostra diante de Jesus, e depois que ele se prostra, que ele adora, aí que ele vai abrir a sua boca para fazer a sua petição. Olha aí. Ele chega, se prostra, adora e diz assim: Jesus, o meu servo jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ele ouve dizer que aquele homem está em casa paralítico e violentamente atormentado, Jesus prontamente quer atendê-lo e ir em direção à sua casa. Só que aquele homem ele entende a sua posição. Ele sabe que mesmo ele tendo dinheiro, Jesus é maior. Ele sabe que mesmo ele tendo conceito, Jesus é maior. Ele sabe que mesmo ele sendo bem educado, requintado, ele é menor do que Jesus. E ele entende a posição dele. Ei, crente, eu quero dizer para você nesta noite que você pode ser um bambambam na tua casa, ser um bambambam no teu escritório, ser o todo-poderoso no meio da rua. Aqui quem manda é Jesus. Aqui quem pode é Jesus. E ele se prostra, adora e reclama a sua causa diante de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: eu irei até sua casa e darei saúde ao teu servo. Mas ele entende que ele é pequeno e ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entres embaixo do meu telhado, mas basta apenas uma palavra tua e o meu servo sarará. Eu acho interessante essa palavra, porque no grego existem duas palavras para identificar o verbo palavra. Existe a palavra logos, que significa palavra, e existe a palavra rema, que significa palavra revelada.
Mas aquele homem, ele não vai usar a expressão logos, e ele também não vai usar a expressão rema. Ele vai usar a expressão hebraica por nome de Davar. A expressão hebraica por nome de Davar, ela só é encontrada no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 1, quando Deus está formando o mundo pela palavra. Quando Deus diz assim, haja luz e houve luz. Você não entendeu? Ele está dizendo assim, Jesus, eu não creio que tu és um fazedor de milagre, não. Eu não creio que tu és apenas o Logos, nem o Rema, mas eu creio que tu és o Deus da criação, que fez todas as coisas. Ei, querido, nesta noite não é palavra de missionária Maristela, não é palavra de homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que está indo lá, está indo lá, está indo lá, está indo lá. Está indo lá na tua casa, está escrevendo nova história, e Ele está te dando vitória, porque para Deus nada é impossível. Você pode aplaudir a Jesus? Antes de pegar o microfone, eu quero pedir para você se colocar sobre os seus pés. Alamassui, andalabaixo, e decamanagastai. Missionário, eu creio no Deus do impossível. Amém. Mesmo na minha casa não tendo nada que o que faça que eu acredite, eu creio no Deus do impossível. Sim. Você não precisa receber sua vitória. Você recebeu sua vitória. Pode acreditar. Eu quero convidar você aqui na frente. Você aqui na frente. Maior profecia não é cura. Maior profecia não é a palavra que sai da boca do profeta. A maior profecia é a palavra de Deus. Amém. A maior profecia é a palavra. Aleluia. É ela que renova, é ela que cura, que liberta, que transforma, que edifica. Mas eu tenho um impossível nessa noite, missionária. Então vem aqui pra frente rapidinho, que eu preciso entregar o microfone. Vem aqui na frente rapidinho. A Lama Séria canta.